A paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Que alegria estarmos na presença do Senhor nesta noite, num momento de dedicação exclusiva, de atenção exclusiva a Ele, enquanto tantos outros estão por aí, com sua atenção dispersa, com seu coração em outro lugar, que não em Deus. Nós estamos com o nosso pensamento, com o nosso coração focados no Senhor. Glória a Deus por isso. E que privilégio tivemos de louvá-lo, de exaltá-lo com a nossa música nesta noite. E sabemos que Ele há de nos falar ainda um pouquinho mais através da sua palavra ministrada aos nossos corações. Antes de ir à palavra, eu gostaria de mencionar uma presença muito especial, além de todas as que já foram mencionadas, dos nossos visitantes, que realmente são muito bem-vindos. Nós temos uma pequenina, uma pessoinha, desse tamanhinho, que está em nosso meio pela primeira vez, a Rebeca. A Rebeca nasceu, acho que há mais ou menos um mês atrás. Onde está a Rebeca? A Yane. Cadê a Yane com a Rebeca? Está lá. Estão aqui conosco o Diogo, a Yane e a Rebeca. E a Rebeca é muito bem-vinda. Verdade, igreja? Será uma criança criada nesta casa, na presença de Deus, ensinada em seus caminhos, e que pela misericórdia e graça de Deus há de servi-lo, amá-lo e obedecê-lo. Vamos dizer amém a isso? Amém. Muito bem-vinda, minha princesinha. Enquanto eu pensava sobre o que Deus ia falar aos nossos corações nesta noite, eu me lembrei de uma história. Todo mundo aqui quer ir para o céu, verdade? Essa vida é dura, não é verdade? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa vida nem sempre é, ou nem sempre nos dá o que nós esperamos dela. Mas apesar da gente querer ir para o céu, todo mundo, e ansiar por isso, é uma realidade que ninguém quer morrer. E aí eu me lembrei de uma história que eu quero compartilhar com vocês. Pastor pregando a palavra, tinha ali no primeiro banco uma pessoa que não era da igreja, dada ao álcool, e por sinal havia feito uso do mesmo, ouvindo a palavra. E o pastor então perguntou para a igreja: quem quer ir para o céu? Aí o povo de Deus, quando pergunta assim, quem quer ir para o céu, responde o quê? Como é que responde, gente? Vocês querem ir para o céu? Amém, aleluia, glória a Deus. E aquele bêbado lá ficou calado, não se dispôs de imediato. O pastor insistiu e ele quietinho. Aí o pastor disse: e você não quer ir para os céus? Aí ele disse, quando morrer, o pastor disse: você não quer ir para o céu quando morrer? Aí ele disse: ah, pastor, quando eu morrer eu quero. Eu pensei que o senhor já estava organizando a caravana. Então é fato que por mais que a vida seja difícil, seja dura, a gente quer viver. Mas como é que nós vivemos a nossa vida enfrentando a dureza, as adversidades, as tribulações e as lutas? Nós temos algumas opções. E enquanto eu pensava sobre isso, eu fiquei pensando em como Deus cura a dor. E nós vamos meditar sobre isso um pouquinho esta noite. E o primeiro texto que nós vamos estar lendo, nós vamos ler alguns versículos da palavra nesta noite. Você pode ficar quietinho, se você conseguir anotar, se você conseguir abrir a sua Bíblia. Se não, anote o texto e depois você o leia em casa. Está em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo nos advertindo: olha, vocês estão sofrendo, é verdade,
Vocês são confrontados com lutas, com adversidades, com tribulações, com dores, com tristezas, é verdade. Mas vai chegar um dia em que vocês vão herdar a eternidade com Deus. E toda esta luta, toda esta tribulação do tempo presente não se compara com esta glória que há de ser revelada em nós. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você enfrentou nesta semana. Eu não sei das suas dores, conheço algumas pessoas conversam com a gente, derramam o seu coração, derramam a sua alma, e a gente sabe das lutas e das tribulações. Mas eu sei que tem tantas outras por aqui, que não tiveram oportunidade, não tiveram coragem, quem sabe não tiveram ânimo de manifestar a angústia, a dor, a tribulação que porventura esteja enfrentando. Eu queria dizer a vocês, eu queria chegar aqui e dizer assim: não se preocupe, igreja, porque aquele que recebe a Cristo está blindado. Não vai mais chorar, não vai mais enfrentar luta, não vai mais enfrentar tribulação. Isso é lá para fora, é lá para quem ainda não encontrou Jesus. Mas eu estaria enganando você e estaria principalmente não vendo o que ensina, o que diz a palavra de Deus. Não estaria observando o que nos orienta, o que nos fala a palavra de Deus. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, no texto que nós lemos. É verdade sim, que na igreja tem famílias desestruturadas. É verdade sim, e talvez muitos de nós não tenhamos condições de negar que temos filhos rebeldes, de coração duro, de dura cerviz. É verdade sim, que muitos dos nossos enfrentam desemprego e não têm condições de prover o sustento digno para sua casa e para sua família. É verdade sim, que muitas vezes o médico chama por telefone e nos entrega um diagnóstico inesperado, triste, que arranca nossa alma. É verdade sim, que as enfermidades nos alcançam. É verdade sim, que as pessoas enfrentam depressão, solidão, amargura, tristeza. Mas irmãs e irmãos, é verdade também que nós, o povo de Deus, não estamos sozinhos quando somos confrontados com todas estas coisas. E a palavra de Deus nos diz isso bem claro. Deus não é um Deus que está lá, longe, indiferente, insensível. Deus está aqui conosco, sustentando a nossa vida, sustentando os nossos passos, levantando a nossa cabeça. E eu entendo então que quando nós enfrentamos todo esse quadro aí, que eu não sei se é o seu, porque bem pode ser que hoje à noite você chegou aqui na igreja e talvez seja esse o caso da Bruna, talvez não, eu tenho certeza, saltitante na presença do Senhor, porque diante de um diagnóstico desfavorável, de um corpo afetado pela enfermidade, o Senhor fez isto e ela está aqui curada. Devia ficar de quarentena, mas está em nosso meio, e nós vamos falar disso agorinha. O nosso Deus trabalha, e esta é uma forma que Ele cura a dor, irmãs, muitas vezes de forma miraculosa, inesperada, inexplicável, sobrenatural. Ele cura a nossa dor. Mas o nosso Deus não fez milagres só no passado.
Nós não cremos que os milagres cessaram. E na verdade nós cremos que Deus trabalha em nosso meio ainda hoje. E o testemunho fresquinho da irmã Bruna é um deles. Cara toda empolada, descendo pelo corpo, e no estalar de olhos já não tinha mais nada. Deus trabalha ainda hoje. Eu já experimentei milagres de Deus na minha vida. E eu posso perguntar, alguém mais já? Aleluias, Deus trabalha ainda hoje. Deus ainda age de forma sobrenatural. Deus ainda cura câncer. Deus ainda cura AIDS. Deus ainda levanta mortos. Deus ainda restaura casamentos falidos. Deus ainda traz de volta os filhos pródigos. Deus continua agindo hoje em nosso meio. E glórias sejam dadas a Ele por isto. Mas, igreja, eu não posso negar que os milagres de Deus, feitos dessa forma sobrenatural, não são tão frequentes como eu gostaria. Um dia, se Ele não estiver me dizendo lá do céu, olhando para mim agora e dizendo assim: "Oh, minha filha, você não sabe nem o que você está falando", eu vou perguntar para Ele: "Senhor, por qual razão isto aconteceu e aquilo não? Será que eu posso entender?" Porque não é verdade, igreja, que Deus curou a irmã Bruna, mas tantos outros oram e parece que um céu de bronze se põe diante de nós e a gente não tem resposta nenhuma. Então isso é verdade. E aí eu fiquei pensando: Senhor, quando a cura não vem por uma intervenção sobrenatural Tua, por Tua mão poderosa que restaura num estalar de dedos, como ela pode chegar? Como ela pode vir? E aí Deus me levou a 2 outros caminhos que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu não encontrei muito bem uma palavra que pudesse definir o que eu gostaria de dizer a vocês, mas ficou assim mesmo: Deus cura a dor por uma atitude, por meio de uma atitude pessoal positiva. Deus nos diz assim, o Senhor nos diz assim em sua palavra, em João 36:16: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." E aí, na Bíblia do irmão Donaldo está assim, escrito: "E vós vencereis também?" Só na dele. Na minha termina aí. Igreja, a dor, a tribulação, a luta faz de nós que tipo de pessoa? Eu não acredito que seja o sofrimento que nos torna uma pessoa melhor ou pior, mas é o que nós fazemos com o sofrimento que nós enfrentamos, com a luta que nós enfrentamos. A dor é uma força poderosa que pode nos empurrar para uma determinada direção. Ela nos pode levar, guiar à maturidade, mas a sabedoria, mas ela também pode nos levar ao desespero, à alienação, à amargura, à raiva, o rancor, ao medo, ao temor. Para onde a dor pode ou está te levando? Qual é a direção? A dor pode fazer conosco o que ela fez com Elias. Você lembra da história de Elias no Monte Carmelo? Ele brinca com Deus de mentira, com Baal, com os profetas de Baal. Você lembra da história? Ele manda: não, ora mais, peça mais um pouquinho. Quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está dormindo. Ele não está escutando.
Quando chega a vez dele oferecer o sacrifício, ele manda botar água, e aí diz... Aí ele ora a Deus, e Deus vem e consome todo aquele sacrifício, e aqueles homens são mortos, e você conhece toda a história. Mas não passa um pouquinho, e esse Elias está amedrontado e fugindo, e querendo morrer. Ele experimenta o agir de Deus aqui e ali, ele foge. Quando a mulher Jezabel quer matá-lo, ela diz: vou te matar. Vou fazer com você o que você fez com esses profetas, e vai ser amanhã mesmo. O homem cai fora com medo. Mas sabe de uma coisa, minha querida igreja? O medo até pode vir. E os personagens bíblicos, eles nos são exemplo de que nós podemos ser acometidos por medo. Mas Deus estava com Elias, e Deus vai dizendo a Elias, e lhe provendo o alimento, e dizendo: eu estou aqui. Quando Elias se enfia numa caverna, Deus pergunta para ele: Elias, por que você está aqui? Era porque Deus estava ali com Elias. Minha irmã, meu irmão, não se deixe vencer pelo medo, porque mesmo que Deus não esteja agindo em sua situação de forma sobrenatural, milagrosa, não duvide da presença de Deus contigo. Não duvide que Ele está contigo. Você também pode se deixar dominar pela raiva, pela indiferença e pela decepção com Deus, como fez Jonas, o profeta Jonas. Deus fala assim para Jonas: vai lá pregar para Nínive. Aquela cidade é grande, tem povo perdido, e eu quero ministrar a esse povo. Você conhece, Jonas fugiu, Jonas não quis, e ele depois disse para Deus: Senhor, Tu és Deus misericordioso. Esse povo que nos perseguiu, esse povo que é o nosso inimigo, agora o Senhor me manda pregar para esse povo se arrepender e não ser consumido por sua ira. Talvez você também, como Jonas, esteja decepcionada com Deus. Por que eu oro? Por que eu clamo? E parece que a gente tem um ditado popular aí, né? Parece que quanto mais eu oro, mais fantasma me aparece. Você pode escolher o caminho da decepção com Deus. Também é uma opção, enquanto você enfrenta a dor. Você pode escolher o caminho de Caim, quando a gente não sabe por que Deus não aceitou o seu culto, a sua adoração. Ele não podia matar Deus, ele matou seu irmão, Abel. Você pode escolher a vingança, você pode escolher a raiva, a amargura, a frustração. Você pode. Mas eu quero te dar uma alternativa melhor. Você pode escolher levantar a sua cabeça. É muito interessante, Gideão. Você conhece a história de Gideão? Deus manda falar com ele, varão forte, valoroso, corajoso. Ele diz: não, Senhor, eu sou mesmo medroso. E aí ele faz um monte de prova com Deus, pega um exército enorme. Deus vai reduzindo esse exército até chegar a 300 homens, mostra toda a sua intervenção. Mas é interessante que num momento Deus diz assim para Gideão, e possa ser o que Deus esteja te dizendo nesta noite: levanta e faça o que você tem que fazer, e eu serei contigo. Eu não sei qual é a sua dor, minha querida e meu querido. Eu não sei qual é o sofrimento, eu não sei qual é o quadro que você enfrenta. Mas talvez o que Deus está dizendo para você nesta noite é: não fique mergulhado nesta tua dor, não fique mergulhado ou mergulhada nesta tua frustração, nesta tua raiva, nesta tua decepção, nesta tua falta de coragem, nesta tua falta de força, neste teu medo. Levante-se, haja, porque eu sou contigo. Eu quero pedir que coloquem um filme para nós nesta noite, se puderem apagar essa luz aqui da frente, por favor. Enquanto eles estão preparando, essa é uma história real de uma mulher que aos 2 anos
teve os seus 2 braços amputados por causa de um choque elétrico. Nós vamos ver um resumo do filme. Depois você pode ir à internet e olhar com mais atenção todo esse documentário. Mas veja esta mulher. No pequeno documentário que eu assisti, ela diz assim: quando eu tinha, acho que na adolescência, a mãe dela jogava ela lá no quarto e dizia assim: eu te dou 15 minutos para você sair desse quarto vestida. Ia para o sofá da sala, baixava a cabeça e chorava, até que aquela moça conseguia sair do quarto vestida. E ela chegou a isso aí, irmãos, com muita determinação, com muita dedicação. E eu sei que onde você estiver, com a ajuda de Deus, com a força que procede dele, você pode vencer a sua dor. Não é sozinha, mas é com a ajuda dele. Agora, como ele disse para Gideão, porque ele não podia desbaratar aquele inimigo lá sem a ajuda de Gideão, ou sem mobilizar Gideão e aqueles 300 homens? Podia. Ele não precisava de Gideão, bastava dizer: está acabado. Mas ele disse: você levanta e vai, e eu vou contigo. Igreja, quando você enfrenta a luta, escolha levantar a sua cabeça, escolha levantar os seus olhos e olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não estou acomodada nesta minha situação, eu não estou acomodado, eu não estou conformado com isto. Eu não estou reclamando do Senhor, mas eu estou dizendo que eu vou me levantar e na força que vem do Senhor, no poder que vem do Senhor, na ajuda que vem do Senhor, eu vou seguir. Não use o seu problema, minha querida e meu querido, como uma muleta no qual você vai se sustentando. Pegue esse problema e o encare com a ajuda de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim em Isaías 40:29: Ele dá força ao cansado e ao desfalecido renova o vigor. Se você está abatido, se você está abatida, clame pela força que vem dos céus e diga para Deus: eu vou, Senhor, com a tua ajuda, com a tua orientação, com a tua força, com o teu olhar sobre mim, com as tuas mãos sobre a minha vida. E
a terceira forma como Deus cura a dor é por meio da ajuda ou das mãos de outras pessoas. Em nosso contexto social, igreja, nós não queremos muito estar uns com os outros, seja por temor, seja por medo, seja por correria, seja por indiferença, seja por que for. Nós nos isolamos muitas vezes em nosso mundo. E nós não temos tempo muitas vezes para abraçar as pessoas, para tocá-las com um toque de amor. E eu quero te dizer, igreja, muitas vezes um abraço, um ombro amigo ameniza a dor. A nossa dor fica quase insuportável quando nós temos que vivê-la sozinha. Quando nós temos que carregá-la sozinho ou sozinha. Mas quando nós temos um ombro amigo, quando nós temos alguém que segura a nossa mão, quando nós temos alguém que nos diz: eu estou aqui contigo, eu estou do seu lado. Irmãs, e eu particularmente, muitas vezes, quando estou enfrentando alguma luta, nem espero palavras, porque as palavras às vezes são vazias, não são? Não, creia, porque Deus vai fazer. Sabe que quando as pessoas estão enfrentando luta e dor, elas não querem, não esperam e às vezes até têm certeza que nós não vamos poder fazer muito. Elas sabem que nós não vamos ser capazes de curar a sua enfermidade, de restaurar o seu casamento, de trazer o filho pródigo de volta. Elas sabem. Mas o que elas querem, ou o que nós queremos quando a gente enfrenta luta e dor, é ter um ombro amigo, no qual a gente possa reclinar a nossa cabeça e encontrar consolo, talvez um tapinha nas costas, dizendo: eu não posso nem sequer imaginar o quanto está doendo, porque não é no meu corpo que dói, não é na minha alma que dói. Eu não posso nem imaginar, mas eu quero dizer que eu estou aqui contigo. Eu estou contigo. Será que nós estamos dispostos a isso, igreja? Tem gente sofrendo aqui em nosso meio nesta noite. Será que o seu olhar de misericórdia alcança essas pessoas? Jesus no Getsêmani, suando gotas como que de sangue, ele não queria que os discípulos dissessem para ele: Senhor, isso não vai te acontecer, o Senhor não vai para a cruz. Não, porque quando Pedro tentou, ele disse: para trás de mim, Satanás. Mas Jesus por 3 vezes vai a eles e diz assim: vocês não puderam vigiar comigo sequer um pouquinho. Jesus queria a presença daqueles homens queridos. Jesus queria o abraço, a oração, o conforto, a presença daqueles homens queridos consigo. Jó, nós conhecemos a história de Jó. A miserabilidade que Jó chegou. E o que foi que fizeram os amigos de Jó? Há uma versão que diz assim: vocês são consoladores molestos, porque eles chegaram com palavras de acusação. E quantas vezes, igreja, nós não corremos o risco de dizer assim: você está assim porque você está em pecado. Dá uma olhadinha na sua vida para ver se não tem pecado aí. Isso cabe a Deus. A mim me cabe oferecer o meu ombro e dizer: eu não posso saber o que você sente, eu não entendo a profundidade da tua dor, mas eu estou aqui e o meu abraço vai te ajudar a enfrentar este momento. Consoladores molestos não são bem-vindos quando nós sofremos.
Será que nós temos a capacidade de sofrer com os que sofrem? Será que nós temos a dignidade, a força e a coragem e a disposição de dizer para as pessoas: eu vou atravessar este deserto contigo, eu vou segurar a tua mão, eu vou limpar a tua casa, eu vou arrumar a tua cama, eu vou cozinhar a tua comida, eu vou sorrir para você, eu vou ler histórias, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar contigo, eu vou cantar cânticos de adoração a Deus. Igreja, pessoas sofrem e Deus conta com as tuas mãos para amenizar a dor dos que sofrem, aqui na igreja e fora dela. Muitas vezes a cura virá completamente, muitas vezes não, mas a dor terá sido amenizada. Eu quero que você veja comigo mais um vídeo e nós já estamos encerrando. Enquanto eles preparam, esse é um pai, talvez você já tenha visto esse vídeo, também é real a história. Ele percebe, ele tem um filho com paralisia cerebral e ele percebe que esse filho ficava muito animado ao ver os jogos de teatro na televisão. Esse homem havia sido abandonado pela esposa, aquele filho provavelmente abandonado pela mãe, por uma mãe, e mãe, né? A gente costuma dizer que o amor de mãe, talvez humanamente falando, seja o amor mais próximo do de Deus. Mas aquele menino foi abandonado por sua mãe, aquele marido por sua esposa. Mas aquele homem, ao ver uma pequena alegria do seu filho, quando via aqueles jogos na televisão, ele decide realizar este sonho. E ele diz o seguinte: Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me atela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios por siempre Por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, su amor es eterno y santo. eterno y santo.
Quantas lágrimas você já conseguiu secar? Quanto amor você já conseguiu demonstrar quando alguém chorava a sua dor? Igreja, eu comecei dizendo, ou citando o texto do apóstolo Paulo, dizendo que as nossas dores e tribulações do presente não são para se comparar com a glória que há de ser em nós revelada. E eu te disse que Deus trabalha como nenhum outro ser pode trabalhar. E Apocalipse continua nos dizendo que Deus trabalha. E vai chegar o dia que esse quadro aqui vai ser real. Vai chegar o dia, igreja, em que o que nos diz a palavra revelada em Apocalipse vai acontecer. Olha o que nos diz Apocalipse 21, 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará com os seus dedos, com as suas mãos, dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem tristeza, e nem choro, e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Aleluias! O nosso Deus está trabalhando, igreja. Ele está agindo. Embora enfrentemos dor, angústias, tribulações e lutas, o nosso Deus está agindo. E vai chegar um momento em que Ele, com os seus dedos, terá enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto isto, continuemos clamando pela intervenção miraculosa de Deus. Ninguém está proibido. Joelhos no chão dizendo: Deus, está difícil, está pesado, está duro, mas eu creio que Tu podes mudar o quadro. Podemos buscar a intervenção miraculosa de Deus, mas também levantemos a nossa cabeça e dizemos: eu vou na força do Senhor, no poder do Senhor, com a ajuda do Senhor e pela graça e misericórdia do Senhor, eu prossigo para o meu alvo, que é Cristo, e não será dor, luta, tribulação, altura, profundidade, demônio, fome, nudez, enfermidade, que há de me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. E também, se você pode, estenda a tua mão de amor, de graça e de misericórdia e diga: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para curar dores, tristezas ao meu redor. E eu quero convocar nesta noite para algumas orações aqui neste altar. Por você, por quem sofre, seja por quem for. Se você enfrenta alguma dor, se alguém enfrenta alguma dor, e você deseja vir aqui à frente, porque talvez você ou esta pessoa não tenha sabido ainda enfrentar esta luta como um servo, como uma serva de Deus, e você hoje vai vir aqui e dizer: Deus, eu estou clamando por intervenção Tua, e eu sei que o Senhor não é indiferente a mim. Eu sei que Tu podes mudar este quadro, mas enquanto Tu não ages da forma como eu quero e gostaria que o Senhor agisse, eu quero Te pedir que me dê forças para que eu haja conforme o Senhor espera que eu haja, para que eu faça o que o Senhor quer que eu faça diante desta circunstância.